Fala galera, tudo bem? Tá começando, tá ligado na cidade aqui na TV Câmara São José dos Campos. Beleza aí, gente? E por aqui mais uma semana, hein, que a gente vai trazer assuntos muito importantes, interessantes para debater com vocês e, claro, com os nossos entrevistados. Olha só. Hoje a gente vai falar sobre a preparação para emergências. Tanto nós, cidadãos comuns, quanto os profissionais que trabalham com resgates, precisamos estar preparados para essas situações preocupantes, como um incêndio ou uma emergência médica, por exemplo. Quem participa do papo por aqui no estúdio são os nossos convidados. Rodrigo Faria, gerente de enfermagem, e o Cabo Montai, do Corpo de Bombeiros. O repórter Vitor Krigor também preparou muita coisa boa, viu? No quadro Tá na Rua, ele foi ouvir a população josense sobre o tema do Tá Ligado de hoje. E no Câmara Repórter, você vai conferir os bastidores de uma base do Corpo de Bombeiros. E para fechar, tem ainda o quadro Atividade Legislativa, que fala dos trabalhos da Câmara Municipal com o nosso colunista Lucas Guerra. O Tá Ligado já tá no ar. Prevenção e preparação para emergências. Não é toda hora, né, que a gente pensa nesses assuntos. Isso porque, o que, né, Marvin? A maioria das pessoas tem a tendência de pensar, comigo não vai acontecer nunca. Mas e se acontecer? Pois é, Thiago. Bom, se acontecer, é bom estar preparado, tanto se tratando de uma pessoa como eu, você, nós, pessoas comuns, Sim, quanto um profissional de resgate que atua nas situações mais críticas. Para ajudar a gente a trazer informações importantes para você que está assistindo, a gente tem dois convidados super especiais aqui no estúdio. Estou falando do Rodrigo Faria, gerente de enfermagem, e também o Cabo Montai, do Corpo de Bombeiros. Bem-vindos, obrigado pela presença. Obrigado, um prazer, uma satisfação estar aqui conversando sobre emergência. Eu acho que isso é de interesse da população de forma geral. Então, Sim. Em nome do SAMU, quero agradecer aí a participação. Gente, desculpa. É uma honra participar aqui com vocês e que a gente possa contribuir passando informações importantes para a população em cenários de emergência. Excelente. E, Montai, aproveitando, né, a gente sabe que são muitos tipos, categorias de ocorrências diferentes, né, Thiago? Mas a gente consegue elencar, ter uma ideia de quais são as mais frequentes, as que estão mais próximas da gente, se eu posso colocar assim? Como você bem pontuou, realmente são diversas ocorrências, mas falando do que mais atendemos, assim, o que nós mais atendemos, acidente de trânsito. Eu acho que isso realmente é um número bem expressivo e que acredito que boa parte da população já se deparou com algum atropelado, ou um carro colidido com outro, um ciclista que está caído na via pública. Então isso é o cotidiano de uma grande cidade, de acordo com o número estatístico de ocorrência que nós atendemos, que é consideravelmente alto. Agora, a dúvida é assim, quando que a gente pode acionar tanto os bombeiros quanto o SAMU, né? Porque a gente sabe que vocês estão na cabeça das pessoas, o número, né? Todo mundo sempre lembra, tem que chamar quando tem uma situação de emergência, de urgência. Mas falando do SAMU em primeiro lugar, o que pode ser atendido pelo SAMU e o que não pode, Rodrigo? Legal, é interessante essa pergunta porque muita gente confunde mesmo quando acionar, quando ligar para o 193, 192 ou às vezes até 190 da Polícia Militar. Sim. E é importante a gente começar falando que a parceria existe, é muito forte aqui, principalmente em São José dos Campos. Então, independente se ligar 192, 193 ou 190, vai cair numa central de regulação única que a gente está integrada. Sim. E a gente compartilha essas informações. Então, para a população de forma geral, qualquer um do telefone que ligar, a central de regulação consegue destinar. Mas, em geral, o SAMU ele tem muito foco clínico, que é aquele paciente que tem alguma instabilidade clínica e ele vai descompensar o foco nosso. 70% das nossas ocorrências é esse foco clínico. Já depois o Cabo pode explicar do Corpo de Bombeiro, mas é um foco mais traumático, entendeu? Então, para esses acidentes, a gente direciona mais. Mas ambos os serviços estão prontos para atender qualquer acidente, ou mesmo o Corpo de Bombeiro também atender essa parte de caso clínico, né? Já vamos engatar aí, Cabo. Exato. No caso dos bombeiros, quando chamar os bombeiros? Bem posto por ele, realmente nós trabalhamos num trabalho de integração. Então é muito importante deixar claro que se todas as viaturas do Corpo de Bombeiros, vamos supor, elas estão empenhadas, nosso foco geralmente é trauma, mas nada impede de atuarmos em emergências clínicas, ao passo que o SAMU, da mesma forma.
Então nós podemos sim ser acionados, por exemplo, por um caso clínico. Sim. Então isso é muito normal durante os nossos atendimentos. Mas vamos focar num acidente de trânsito como nós começamos a pontuar. É muito importante, naquele cenário, levar em consideração algumas coisas. Então, parte da premissa que qualquer acidente automobilístico houve uma desaceleração muito brusca. E isso pode ter ocasionado algum tipo de lesão. Então, não mexer na vítima, isso é muito importante. E todos os cidadãos precisam conhecer os números de emergência. Embora alguns saibam, tem gente que não conhece. Então, você pergunta qual o número de emergência se você passasse por uma situação agora. Muitos lembram de um número americano e esquecem do número que deve ser acionado aqui. Sim. Como bem pontuado, 192, 193 e, em alguns casos, até 190. Tudo vai ser direcionado para uma central. Lá vai ser feita uma triagem para empenhar realmente a guarnição ou a equipe que está mais próxima e preparada para atender a atividade fim que a população está precisando. Excelente. Mas, em acidente, é importante não mexer. Então tá aí, né? A primeira orientação, caso você se depare com uma situação dessa, não mexer e chamar quem entende do assunto, né? Já é o primeiro passo em relação a isso da prevenção. Mas vou fazer uma pausa rapidinha aqui no nosso papo no estúdio, só pra gente estender esse assunto lá pra fora do estúdio, né? Já tava falando aí da população, né? Que eles exato. precisam conhecer os números. Bora ouvir então a população de São José? Com certeza, bora! É o quadro Tá na Rua com o Vitor Krigor. Fala galera, o Tá na Rua de hoje veio para o centro da cidade falar sobre algo muito importante: emergências domésticas. Será que alguém já passou por alguma situação dessas? E se passou, será que ela sabia como reagir a isso? Vamos saber agora, bora lá! Renato e Murilo, quero saber de vocês, já passaram por algum tipo de situação de emergência doméstica? Eu já passei. Fala pra gente, qual foi? Minha mãe, eu era bebê e a minha mãe estava cozinhando feijão e a panela explodiu. E veio em cima de mim, aí queimou meus 2 pés, então eu não pude engatinhar. E agora eu quero saber de você, se aconteceu algum tipo de situação de emergência doméstica, sabe como agir? Cara, então assim, situação de emergência doméstica, eu acho que eu não saberia agir muito bem. Porque eu não lido muito bem em pressão. Daí acho que eu ia fazer tudo atrapalhado, ia deixar cair as coisas, ia gritar mais do que ela. Eu achei muito mais desespero. Vocês já passaram por algum tipo de situação emergencial na residência de vocês? Graças a Deus, não. E vocês? Cuidado é pouco. E se acontecesse alguma coisa, sei lá, alguém se queima ou alguém se corta, sabe o que fazer? Olha, grito por socorro pro SAMU, porque eu não sei fazer nada. Agora vocês dois são pequenos, mas já estão aprendendo. Se acontecer algum tipo de emergência, vocês sabem o que fazer? Eu sei correr pra casa da avó. E se não tiver avó, o que faz? Aí eu não sei. Ixi, daí complica, né? E você? Chama alguém pra ajudar. Alguém para ajudar, isso aí. Ou chama o bombeiro, SAMU, né? Deixa ali, ó, o númerozinho na geladeira. Uma boa tática. Acidentes domésticos, já presenciou ou já passou por algum? Sim, já vivenciei, sim. Como que foi? Conta pra gente. É um extremo drama, né? Medo, né? Na hora a gente toma susto, por exemplo, queimadura, né? Você tá fervendo uma água no fogão, né? Ali você toma um susto. Você queimou bem? Deu uma queimadura de 2º grau. Nesse processo de ir até o hospital, se preparar, sabia o que fazer, o que podia passar na queimadura? Então, naquele momento, no nervosismo, eu não sabia o que fazer. Então, eu já imediatamente fui levado para o hospital. Já passou por algum acidente doméstico ou presenciou algum? Sim, já passei. Fala pra gente, como foi? Na minha casa, lavando a escada, eu escorreguei do primeiro, tem 20 degraus, escorreguei do primeiro e fui parar lá embaixo e me machuquei toda. Feio. Foi. E sabia como agir ou as pessoas que estavam ao teu lado sabia como fazer ali pra te socorrer? Nesse momento não, eu tava sozinha. Ixi, e aí como que foi? Conta pra gente. Ai, foi horrível. Até passar dor. Pra mim conseguir subir a escada, pra pegar o celular, pra ligar pra alguém, foi complicado. Teve algum aprendizado que você não vai fazer mais pra não cair da escada? Sim. Nunca usar chinelo que
que tá liso, né? É sempre chinelo novo que ele adere ao chão. Vou contar pra vocês, hein? A galera daqui da cidade tá se cuidando direitinho. Se fosse eu teria 2 casos pra comentar. Eu já caí de bicicleta, rasguei minha perna e também já fui me apoiar no pinga-gota e rasguei meu braço. Nas 2 ocasiões, eu tinha um kitzinho médico ali de segurança, fiz todos os procedimentos, desarpei pro hospital, deu tudo certo. Tiago e Marvin, quero saber de vocês. Já aconteceu algum acidente doméstico? Como vocês agiram? Comigo não. Com você já? Já aconteceu, não exatamente comigo, mas o meu irmão já machucou o nariz, abriu assim, bateu o rosto. E foi. Gente, esse programa. Já imagina, né, gente? Ele já tá Corre mexendo pro muito hospital. com as minhas emoções, só de ficar imaginando. Porque só de pensar nessas coisas eu já fico desesperado. O que é natural, voltando aqui pros nossos convidados, que é lá no começo, né? O primeiro já falou assim: se acontece comigo, eu ia ficar desesperado, eu ia ficar nervoso. E a gente sabe que existe um tempo entre o acidente e o socorro chegar, né? Então a pessoa vai ter que lidar com aquela situação antes dos bombeiros ou do SAMU chegarem até aquela situação. E aí entra o papel dos primeiros socorros, de saber como lidar naquele primeiro momento. Quais que são as principais orientações? Lógico, a principal é ligue para emergência, né? Mas assim que você está esperando a emergência chegar, como agir? Vamos começar pelos bombeiros. É muito importante no momento do acionamento ter em mente o endereço, porque às vezes a pessoa fica tão preocupada com o acidente que não passa de forma correta o logradouro. Isso gera um complicador, porque demora tempo-resposta. Sim. Então, vamos supor, nem sempre quem está necessitando está num perímetro urbano. Às vezes ele está num perímetro mais afastado, onde é um pouco mais dificultoso chegar até esse local. Então, não apenas saber o endereço exato, é muito importante passar informações como pontos de referência. Ótimo. Isso ajuda muito no tempo-resposta entre o acionamento e a chegada no local. E você, Rodrigo, o que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que isso é muito pertinente, isso para ambos os serviços. O endereço senão a gente não consegue, e isso é uma dificuldade. Eu, até antes de trabalhar no SAMU, eu não tinha essa percepção. E o pessoal esquece, na hora do acidente, o pessoal esquece realmente o endereço e não sabe o que fazer. E é legal também até comentar que os nossos serviços são profissionais capacitados, às vezes até para fazer uma orientação por telefone. Para ir orientando e acalmando uma na linha. Exatamente. Na central de regulação do SAMU tem médico 24 horas. Legal. Então, por exemplo, mesmo aquele atendimento que vai demorar um pouco para ser empenhado uma viatura até o local, o médico consegue minimamente orientar o solicitante ali para fazer uma intervenção mínima. De modo geral, não tem muita coisa para ser feito e às vezes até acaba atrapalhando depois o tratamento definitivo. Mas vale a pena entrar em contato, passar o endereço completo, ponto de referência, com muita... É lógico que manter a calma nessa situação, eu sei que é complicado, é difícil, mas minimamente o acionamento é a chave aí do sucesso para o atendimento. Perfeito. Olha. Galera, antes da gente ir para o intervalo, uma informação do Legislativo para vocês aqui no Tá Ligado. Exatamente, gente. Olha só, é um projeto de lei de 2023 que busca tornar obrigatória a formação de brigadistas voluntários nos estabelecimentos de ensino públicos e privados. Se aprovada e sancionada, a lei federal vai determinar que o curso de formação de brigadistas voluntários seja obrigatório para professores e alunos de determinados anos escolares. A intenção é ensinar alguns conteúdos, como, por exemplo, noções básicas de atendimento pré-hospitalar, reanimação cardiopulmonar e noções básicas de prevenção e combate a incêndios. Tudo muito importante, né? Mas lembrando que ainda é um projeto de lei, ou seja, o texto ainda não foi aprovado. Exatamente. Agora sim, vamos para um rápido intervalo aqui no Tá Ligado, a gente volta daqui a pouquinho. Já de volta com Tá Ligado na Cidade, o tema por aqui hoje é o modo com o qual nós podemos nos preparar para emergências. Isso, e para trazer ainda mais profundidade para a nossa conversa, vamos chamar de novo o Vitor Krigor, que chega agora com o quadro Câmara Repórter. Hoje o Vitor vai mostrar pra gente o trabalho do Corpo de Bombeiros desde o chamado até o atendimento da ocorrência, olha só. No Câmara Repórter de hoje a gente vai acompanhar o trabalho da Corporação de Bombeiros. Isso mesmo, a gente vai entender tudinho, passo a passo, desde o chamado até o atendimento da ocorrência. Bora lá que vai ser incrível!
A nossa primeira parada é na sede do Cobom. É para cá que a sua chamada é direcionada. Então, o Cobom, ele é o centro de operações do Corpo de Bombeiros. Aqui vai ser o local onde, quando a pessoa tem uma emergência, ela faz a ligação no 93, vai cair nessa central. Caindo a ligação aqui, o nosso atendente, ele vai começar a colher as informações sobre qual o tipo de emergência, onde a pessoa se encontra, o que está acontecendo no local, para que depois seja escolhido qual a melhor viatura para atender essa emergência. É de extrema importância que a pessoa que está fazendo a ligação esteja calma e consiga passar o máximo de informações possíveis para o nosso atendente, porque isso vai ser essencial na hora do nosso atendimento. Passa o local onde se encontra, a rua, um ponto de referência. Por vezes aqui os nossos atendentes já estão preparados também para caso a pessoa tenha a possibilidade de mandar uma localização em tempo real, que a gente consegue pelo nosso sistema, já facilita a chegada da viatura até o encontro dessas pessoas, né? A gente hoje em dia utiliza dessas ferramentas inteligentes para ter o melhor atendimento possível. Ocorrência registrada com sucesso, agora a gente veio aqui para a base dos bombeiros na Vila Industrial entender como eles se preparam para atender ao nosso chamado. Depois que a ocorrência é cadastrada lá no Cobom, pelo sistema vai chegar aqui no nosso quartel, onde a viatura vai ser acionada. A viatura sendo acionada, os bombeiros de imediato já começam a preparação, colocam o equipamento de proteção individual mais adequado para aquela emergência e já inicia o deslocamento. Nesse momento, se deslocando, eles já vão colhendo o máximo de informações possíveis para chegar na ocorrência já sabendo o que está acontecendo lá no local. E são 3 pessoas, a gente sempre prioriza a saída em 30 segundos. Atualmente, São José dos Campos, a gente conta com 5 bases e cada base vai ter uma viatura específica, né? E como eu estava te explicando, a gente vai chegar ao chamado de uma ocorrência, a viatura que vai ser deslocada, vai ser empenhada nessa emergência é a mais perto possível. Mas por vezes temos mais de uma emergência ocorrendo simultaneamente. Então, se a viatura mais próxima, do quartel mais próximo já está em um atendimento, de outro quartel será empenhado. Então a emergência não deixará de ser atendida. Quero deixar aqui o nosso agradecimento para a Corporação de Bombeiros, que tem cuidado com muito carinho da nossa cidade e dos cidadãos daqui de São José dos Campos. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Câmara Repórter. De volta com os nossos entrevistados, o Rodrigo Faria, que é gerente de enfermagem, e o Cabo Montai, do Corpo de Bombeiros. Gente, entender esse outro lado também é importante, né? Justamente para que as pessoas tenham a noção, né, Tiago, dos desafios que começam a partir do momento que começa uma ocorrência, né? Mas, por exemplo, quando se trata de uma questão como essa, a colaboração na rua, na hora do trânsito, também precisa existir? Qual é a recomendação? Ali no trânsito, semáforo, a gente sabe que o pessoal ouve a sirene, tem que encostar o carro. Como que faz? Como que funciona esse momento? É muito importante essa conscientização. De fato, alguns chegam até a ficar tão emocionalmente abalados que eles realmente paralisam e não saem da frente. Outros já têm essa consciência e liberam a passagem. Lembrando que nós temos que respeitar todo o Código de Trânsito brasileiro. Sim. Então nós nos deslocamos numa velocidade um pouco maior do que o cidadão normal numa situação de emergência, mas respeitando de igual modo. Então nós pedimos sim passagem, há um luminoso, há um sonoro, tudo para facilitar o passar por regiões metropolitanas com bastante trânsito para melhorar sempre o tempo-resposta. Mas é muito importante que o cidadão ele tenha essa consciência, porque muitos pensam que o profissional de emergência está acionando o dispositivo apenas para passar. Não, ele tem que entender que no momento que tem uma viatura em deslocamento para um atendimento, pode ser inclusive o próprio familiar dele. Com certeza. Claro. Então, colaborar é salvar vidas. Você não precisa atender, mas o simples fato de ceder e permitir que a equipe avance, você já está salvando vidas. Eu acho que a questão também da preservação da cena é uma coisa que impacta bastante pra gente, porque às vezes aqueles populares que estão ali ao redor de um acidente ou acaba atrapalhando às vezes até o serviço de quando a equipe chega. Sim. Eu falo isso porque às vezes até a equipe do SAMU
quando chega numa cena, se for um cenário, por exemplo, de que alguém está preso dentro de um carro, por exemplo, eu tenho que aguardar o corpo de bombeiro, a nossa equipe. Por quê? Porque a gente não tem ferramentas, preparo para trabalhar num cenário, por exemplo, de resgate. Quem é responsável por isso é o corpo de bombeiro. Mas o SAMU, se ele chegar primeiro, por exemplo, ele faz toda essa parte de preservação da cena, de entendimento, de conscientização ali da população, de não atrapalhar para quando realmente o corpo de bombeiro chegar, poder atuar. Então, eu acredito que essa conscientização do local e preservação da cena nos ajuda muito. É muito importante porque a população às vezes não entende por que a equipe do SAMU chegou e não está acessando o interior do veículo. É porque nós somos técnicos, então cada um vai estar atuando num determinado procedimento. Sim. Mas quem está, como bem pontuado pelo Rodrigo, quem está assistindo, não entende por que o SAMU está aguardando o corpo de bombeiros chegar. Um carro, quando colide, muita parte metálica retorce e isso corta violentamente. Então, para adentrar dentro, redundância, né? Para você chegar dentro desse veículo, Sim. você tem que tomar alguns cuidados. Então, nós temos um equipamento que é um pouquinho mais robusto, que permite a gente passar por esses ferros, por vidro, para poder acessar a vítima. Então, esse é um dos motivos que, por exemplo, o SAMU aguarda a nossa chegada. Sem contar com as ferramentas hidráulicas que alargam o espaço para poder fazer a estricagem dessa vítima no interior do veículo. E cabe à população também entender, né, que nenhum profissional que está atuando a favor da saúde pública, da segurança pública, vai deixar de fazer o seu serviço, porque ele está ali para isso, ele dedica sua vida a isso. Então a gente tem que sim agradecer, não só aos bombeiros e ao SAMU, mas todas as outras autoridades que atuam também nessas frentes, né? A gente está falando de polícia militar, a gente está falando de defesa civil, né? Porque são profissionais treinados para prestarem os socorros desde aquela ocorrência menos grave, que a gente pode dizer um acidente, né, dentro de casa, como uma queimadura, um corte, por exemplo, até situações mais graves, como num acidente de trânsito ou mesmo numa catástrofe natural. A gente vê essas pessoas todas trabalhando em prol da sociedade, o que é muito importante. Então, eu quero aproveitar esses últimos momentos para agradecer ao trabalho de vocês, agradecer em primeiro lugar a presença aqui no Tá Ligado, as orientações que vocês trouxeram, mas principalmente pela atuação de vocês na sociedade. Obrigado, gente. Obrigado. A gente que agradece mais uma vez aí, é muito importante para a gente. Nós temos um trabalho também, além de atuação, mas de prevenção também. Então, falar para a população sobre o nosso trabalho, isso garante aí o nosso sucesso de forma geral, e nós somos a população, né? A gente busca isso, o melhor atendimento e o cuidado para a população de forma geral. Obrigado. Queria agradecer a oportunidade. Os quartéis do Corpo de Bombeiros estão à disposição da população. Se eles quiserem conhecer, visitar. Criança gosta demais de chegar no quartel, bater foto com os bombeiros, viaturas. Os portões estão abertos. E nós não falamos, mas no começo foi dito sobre incêndio. Sim. Então é muito importante que numa situação de incêndio, as pessoas tentem sair o mais rápido possível do local. Não importa os equipamentos que ficaram para trás. Sim. Às vezes as pessoas se preocupam muito, eu preciso pegar meu notebook, eu preciso pegar meu celular, eu preciso isso, aquilo. Volta e depois não consegue mais sair. Então a nossa orientação, começou um princípio de incêndio, evacue o mais rápido possível e acione o Corpo de Bombeiros. Perfeito. Perfeito. É isso, pessoal. Então, só retomando aqui, já falamos, né? As orientações estão aí, mas os números não custa a gente reforçar. 192 e 193. E se ligar 190 lá também, eles já falaram aqui no começo da entrevista que eles têm toda ali uma central que atua em conjunto, então você vai receber o seu atendimento o mais rápido possível. Exatamente, gente. Valorizar a vida em primeiro lugar, né, Thiago? Exatamente. Bom, agora mais um intervalo rapidinho aqui no Tá Ligado. No próximo bloco você fica por dentro dos trabalhos aqui da Câmara Municipal no quadro Atividade Legislativa com o Lucas Guerra. Não sai daí. A gente tá de volta com o Tá Ligado na Cidade. E bem na hora de você ficar bem informado aí por dentro dos trabalhos na Câmara Municipal de São José dos Campos. Chegou a hora do quadro Atividade Legislativa. E ele tá chegando, Thiago, nosso colunista.
traz todas as informações. Lucas Eu Guerra. entrei até antes de você falar meu nome. Você viu? Ó, só pra você ver que tá... Vontade. É vontade de trazer informação. de conversar com todo mundo. Lucas, hoje estamos falando então de prevenção a essas situações de urgência, emergência, e a Câmara está de olho nisso também. Tá sim, Thiago, Mavi. Inclusive, eu até brinquei com vocês, né, antes de eu entrar, falando que eu poderia ser personagem do programa de vocês, que eu já sofri um acidente doméstico, mas não, a gente não tem que falar disso agora, com o importante. Não, mas agora você deixou o pessoal curioso, por Vai favor. ser um segredo, a gente conta depois numa edição especial. Mas você já mostrou até as consequências da camisa rasgada. Olha aqui, ó, não sei se vai dar pra mostrar, não sei qual câmera eu mostro, olha aqui, ó. Mais uma camisa. Tá quase outra camisa rasgando, porque eu fui pular um muro, caí, então eu tive vários problemas nesse braço, afeta até mesmo a camisa. Mas a câmera está de olho não é no braço, exatamente, é na perna das pessoas. Exatamente, isso. Você tá adiantando um assunto principalmente das pessoas idosas. Eu queria falar de uma lei aprovada aqui na Câmara que cria um dia de conscientização à prevenção da fratura do fêmur. Aí você me pergunta, nossa, mas algo tão específico? Por quê? Principalmente em função das pessoas idosas, né? A gente sabe que quanto mais velho vai ficando, mais frágeis ficam os nossos ossos. E um acidente doméstico, uma queda em idoso pode ser muito grave. E na maior parte, o fêmur é um dos ossos que são mais impactados numa queda e isso pode trazer consequências gravíssimas, inclusive se não tratar direito, levar à morte. Então esse dia de conscientização é para alertar sobre esses acidentes domésticos, sobre essas questões que envolvem quedas dos idosos e o que a gente pode fazer para prevenir. Então é legal trazer para todo mundo que está em casa aquelas dicas principais. Tem alguém idoso em casa, tem uma pessoa idosa em casa, não só acompanhar, quem tem a possibilidade de ter um cuidador legal, mas se não, colocar na casa todos aqueles aparatos que podem ajudar o idoso a evitar uma queda, né? A gente tem aquelas barras que vocês podem colocar no banheiro para o idoso não cair, tirar tapete, evitar quina. Então tem toda uma questão por trás que a gente pode estar evitando uma queda, evitando uma fratura no fêmur que pode levar a um problema ainda mais grave. Perfeito. Então a data, por isso, exatamente. A data aprovada é 19 de setembro, mas na verdade são cuidados que você vai ter aí com os idosos em o ano todo. Qualquer data, né? E eu queria só abrir um parêntese, porque a gente está falando de acidente doméstico, mas tem um outro projeto bem interessante que trata de violência também contra os idosos. Então, assim, às vezes a gente vê aquele roxo no idoso, acha que foi uma queda, acha que foi um acidente doméstico, vale a pena investigar também de onde vem aquele hematoma ou aquele machucado, porque às vezes esse idoso pode ser vítima de violência. Então eu quis trazer esse tema, eu sei que não entra tanto nessa questão que envolve acidente doméstico, mas é um alerta, né? Questionar, foi um acidente? Você caiu? Você se machucou? Porque senão aquele idoso também pode estar sendo vítima de violência. E aí a gente tem todo aquele trabalho, né, de acionar as autoridades e dar todo o acolhimento possível. Exatamente. O que cai novamente no que a gente estava falando ao longo do programa, né, daqueles telefones que são muito úteis, 190, 192 e 193. Se você precisar de alguma ajuda da Polícia Militar, dos bombeiros ou do SAMU, são esses canais que vão por telefone te conectar a esses serviços. Agora nosso tempo já acabou, né? Exatamente. Foi tchau, rápido. tchau. Passa rápido. Tem jeito. Mas semana que vem tem mais. Estamos de volta. O acidente que você vai ter que evitar é perder o programa da semana que vem, tá? A gente vai estar esperando você que semana que vem de novo. Tchau, tchau.